Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá, meu nome é Iago, sou CEO e fundador da InvestPlay. Meu objetivo aqui hoje é falar um pouco e debater sobre como dados inteligentes e hiperpersonalização podem redefinir a relação das instituições financeiras, fintechs, bancos com seus consumidores finais. Importante a gente dar um contexto geral sobre o momento da inteligência artificial no mercado. Existe um boom, dos últimos 2 anos em como está mais democrático o acesso à inteligência artificial generativa. Vários LLMs sendo lançados, novos modelos recorrentemente sendo apresentados a mercado. E quando a gente olha especificamente para o mercado financeiro, a gente ainda vê os casos de uso ainda muito limitados a 2 grandes temas. O primeiro é o atendimento, então como os bancos, as fintechs, as instituições estão conseguindo otimizar os seus atendimentos com seus clientes por meio de inteligência artificial generativa, reduzindo o tempo de resposta, melhorando o speech com cada cliente de uma forma mais personalizada e dependendo menos de ação humana. E o segundo ponto, o segundo tema principal, é na parte de desenvolvimento. Hoje está se tornando comum o uso de inteligência artificial para desenvolvimento de softwares, para a área de controle de qualidade, squads de agentes sendo montados para que multiplique a potência de um desenvolvedor, mas são esses 2 grandes temas que ainda têm uma alta relevância. A minha proposição aqui hoje é a gente discutir um pouco mais sobre como a tecnologia em si, a inteligência artificial, ela pode potencializar a forma como as instituições ofertam e disponibilizam seus produtos e serviços para os seus consumidores. Hoje, quando a gente olha para esses players, fintechs, bancos, instituições, eles têm algumas características muito incomuns. Quando a gente vai falar de AI, um dos pré-requisitos é que a gente tenha uma quantidade abundante de dados para que a inteligência artificial possa entregar um potencial resultado maior. Então, quando a gente fala dessas empresas, dessas instituições fintechs, elas normalmente carregam uma massa de dados muito grandes, sejam dados de transação financeira, seja de cadastro, seja de produto e serviço contratado, enfim, são diversos dados e dados muitas das vezes não estruturados que fazem parte desse tipo de mercado. Qual que é o desafio aqui? Quando a gente olha para o mercado financeiro, aí olhando a gente como consumidor, quem nunca aqui recebeu uma oferta de crédito sem precisar de crédito? Ou se não, nós normalmente temos contas em 2 ou 3 bancos, um banco entende o meu perfil e o outro banco entende um perfil bastante diferente sobre eu mesmo. Isso faz com que o mercado financeiro utilize muito pouco os seus dados para que possam gerar realmente experiências hiperpersonalizadas na ponta. Vou aprofundar aqui num tema que é o dado transacional. O que é o dado transacional financeiro? É como se fosse todo o seu extrato de conta corrente e cartão que praticamente todos os bancos têm esse first party data e que eles são muito poucos usados e ele traz uma potência de como a gente consegue entender o momento de vida, os hábitos de consumo, as necessidades de cada cliente para que essas instituições possam realmente ofertar o que faz sentido para quem e em qual momento. Se a gente pega o nosso histórico financeiro, nosso dado transacional, a gente consegue entender se o nosso cliente ele é um cliente traveler, se ele viaja bastante, se ele está passando por um financial stress, se ele está se tornando pai ou mãe. Antes ele tinha despesas e agora ele começou a ter despesas diferentes do que habitualmente ele tem. A gente consegue entender se o cliente tem uma vida mais saudável, hábitos saudáveis. Então, se ele come numa rede de restaurantes ou lojas naturais ou se ele come muito fast food. Então, é possível entender que no dado transacional ele traz uma potência para que a gente consiga ver qual que é o momento de vida de cada cliente e o que a gente pode extrair daquilo. Quando a gente aplica AI, a gente tem a capacidade de criar agentes ou modelos fundacionais ou pipelines que no final do dia a gente vai conseguir gerar tasks preditivas e lookalikes. O que é isso? Como é que eu consigo usar a tecnologia da inteligência artificial
para poder entender quais são os hábitos de consumo dos meus clientes para eu poder ofertar um cartão de crédito melhor, um seguro melhor, entender a renda auferida de uma forma mais assertiva, entender a capacidade de pagamento e por aí vai. Então, existem diversas formas de aplicar a inteligência artificial numa pipeline de jornada de hiperpersonalização de produtos e serviços financeiros e de crédito que vem ganhando força nos últimos tempos. Ainda temos poucos bancos e fintechs que a gente vê realmente um impacto real na ponta para o consumidor final, mas a notícia boa é que no último ano isso vem evoluindo bastante e a cada dia que passa está ficando mais possível a gente transformar dados brutos que a gente talvez nunca tenha usado em jornadas para a gente conseguir entender o momento de vida, as necessidades dos nossos clientes e ofertar produtos e serviços mais aderentes e contextuais para cada um deles. Então, a minha provocação é, para quem é do mercado financeiro, né, instituições, bancos e fintechs, faça uma provocação interna para que, como é que hoje eu posso entregar produtos e serviços melhores a partir de dados já conhecidos e dados que eu já possuo dentro de casa por meio da inteligência artificial. O objetivo aqui hoje era esse, trazer um pouco dessa provocação, mostrar que temos aí diversas formas de se fazer isso. Temos cases de mercado em que banco conseguiu aumentar em quase 50%, em 46% o TPV em cartão de crédito, que é o total ali transacionado, de outra instituição que conseguiu aumentar o AUM, que é a carteira de investimentos deles, de 12% a 15%, entendendo melhor o dado transacional do cliente e diversos outros casos ali que a gente pode citar posteriormente. Espero que tenha ajudado e que a gente consiga cada vez mais colocar a inteligência artificial no centro da experiência dos nossos clientes.